Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes conosco, juntos, no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes aqui conosco. Como nós fazemos de costume e de necessidade, façamos aqueles momentos de maior introspecção, onde nós fechamos os olhos, relaxamos o corpo e buscamos uma maior interação com o ambiente elevado que nos cerca. Importante ressaltar que a casa espírita não se restringe ao ambiente ladeado pelas paredes, circunscrito pela parte material. Mas, espiritualmente falando, se estende e se dilata. Somos sabedores, através das obras espíritas, que os nossos amigos e benfeitores trabalham incessantemente na casa. Não somente nos horários específicos, marcados para as tarefas diárias comuns dos companheiros encarnados, mas também e principalmente nos momentos onde as atividades não se fazem presentes. E quando nós buscamos uma maior interação com eles, podemos ter a certeza de que essas energias benditas e benfeitoras são bem assimiladas por nós. E isso nos traz paz, alegria, conforto, estímulo, esperança. Daí a necessidade do vibrar da nossa mente em prol daquilo que é melhor. Que Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão mais velho de jornada, nos abençoe os esforços incessantes para progredirmos e crescermos sempre. Que assim seja. Gente, na semana anterior, estávamos falando a respeito do capítulo de número 2 da obra No Mundo Maior, obra essa escrita pelo Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 2, quem acompanhou e quem está lembrando, estávamos abordando a palestra que o instrutor Eusébio estava proferindo a um grupo de quase 1.200 espíritos. Desses 1.200 espíritos, cerca de 1.000 encarnados, porém em desdobramento espiritual pelo sono físico, estava de noite, a palestra estava acontecendo num bosque, aqui na Terra mesmo, e os outros 200 e poucos benfeitores espirituais, desencarnados. Dentre esses 200 e poucos, a gente notava ali, e o capítulo fala, a presença do próprio André Luiz e do assistente Calderaro. Eusébio estava fazendo uma palestra voltada especificamente àqueles encarnados, que eram indivíduos que estavam querendo crescer espiritualmente, progredir espiritualmente. E Eusébio tinha uma grande instituição no plano espiritual voltada ao amparo dos indivíduos que estavam necessitados, tanto aqueles encarnados quanto aqueles desencarnados. E ele aproveitava também o seu tempo para fazer treinamentos, para treinar aqueles encarnados e desencarnados que queriam executar alguma tarefa nas lides espiritualistas. Bom, então, nós na semana passada estávamos justamente abordando a preleção de Eusébio, em que ele fala, né, das dificuldades da recordação, por conta do cérebro físico que é deficitário, que eles não iam recordar com nitidez absoluta todas as palavras, mas que todos aqueles ensinamentos iam ficar arquivados no subconsciente, e que nos momentos propícios iam surgir as orientações, as tendências, os impulsos, enfim, para que eles pudessem agir bem enquanto aqui encarnados.
que eram espíritos que já estavam cansados das sensações grosseiras da matéria e que queriam algo melhor, queriam crescer no que tange a evolução espiritual. E ele fala também de que, por muitos milênios, todos nós estávamos meio que cansados daquela repetitiva sequência de reencarnações em que pouco avançávamos espiritualmente. Naquelas reencarnações em que o indivíduo entrava na matéria e, ao invés de fazer aquilo que lhe competia para progredir espiritualmente, esquecia fazer tudo errado, reincidia nos erros, aí desencarnava, voltava para o plano espiritual, voltava de novo para a carne, e assim ao longo de muitos milênios, uma repetição praticamente incessante dos mesmos erros, com pouco crescimento espiritual. Ele estava falando isso para aquela assembleia toda. E ele fala, ao invés de sermos servos leais a Deus, temos sido soldados do exército da ilusão, expandindo orgulho, ambição, egoísmo, contraindo débitos, sendo escravos de nossas próprias obras. Essa frase, o restinho da frase, traz um impacto muito grande para todo mundo. Somos escravos de nossas próprias obras. Quando nas religiões tradicionais aborda-se a questão do sofrimento humano, a explicação básica é: pecado original, Adão e Eva. Nós herdamos isso daí o porquê do sofrimento humano. No Espiritismo, não aborda-se dessa forma. Aborda-se desse jeito aqui. Somos escravos das nossas próprias obras. E quando ele fala que obra, está abordando tanto aquelas positivas quanto aquelas negativas. Aquelas obras positivas, nós obrigatoriamente, por questão de lei de causa e efeito, iremos receber as bênçãos, as consequências boas das obras positivas. E o contrário também é verdadeiro. Obras negativas geram automaticamente consequências negativas, das quais nós temos que prestar contas. Então isso daqui coloca a nossa felicidade e a nossa infelicidade não no meio onde vivemos, não no nosso ambiente social, não no nosso ambiente familiar, mas nas obras que nós temos. Tanto as obras do presente, quanto aquelas oriundas do passado. Talvez esse ponto seja crucial para nós entendermos o alcance da doutrina espírita para as nossas vidas. E ele continua: e assim atingimos os tempos atuais. Assim como, depois de semear muita coisa ruim no passado, vêm as consequências negativas, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental está a ponto de aniquilar-se. A loucura se generaliza. Lembrando, esse livro é de 75 anos atrás, 1947. E ele já estava falando aqui do desestabilizar mental das criaturas encarnadas e desencarnadas. Que a loucura estava se generalizando. Isso há 75 anos atrás. Imaginemos o que está acontecendo nos dias atuais. Então isso daqui, essa preleção é atualíssima para todo mundo. Porque aquela palestra que o Eusébio estava falando, para essas 1.200 pessoas, focando os 1.000 encarnados, serve para nós 1.000 encarnados que agora estamos aqui. A humanidade como um todo, aliás. Essas lições servem para a gente. E ele continua: no passado, as cidades eram destruídas por conta dos conquistadores, dos exércitos inimigos. Ou as populações dessas cidades eram paralisadas pelas pestes, que mal tinham cura, tratamento. No passado. Nos dias de hoje, a aniquilação e a destruição das cidades pelos exércitos estrangeiros também continua. O negócio só requentou, mas continua. E piorou também. Porque antigamente era na base da espada. Hoje, na base das bombas.
A questão das doenças, a ciência avançou demais. Antigamente, vamos dar exemplos aqui, a tuberculose matava, adoidado. Hoje em dia já existe cura, já existe tratamento. As pestes, de modo geral, a cólera. Quantas vidas foram ceifadas pela peste negra na Idade Média? Não é? Porque não existia antibiótico, não existia tratamento. As pessoas que pegavam essas doenças, se elas não tivessem uma robustez orgânica suficiente, o corpinho físico ia pra vala, desencarnava. Tanto que a expectativa de vida nos séculos passados era bem pequena. O indivíduo que chegava nos seus 60 anos era um ancião decrépito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Felizmente. Porém, uma outra classe de doenças surge. Com força, com vigor. E ele fala aqui. São as moléstias da alma. São as desarmonias generalizadas. É o desequilíbrio profundo. É uma doença lenta, sorrateira. E quando a pessoa, de repente, se dá conta, se vê enredada na sua teia. O mentor continua. Como efeito do passado sombrio, em que a maldade e a opressão eram disseminados, a terra se converte num campo de hostilidades. Por que, cargas d'água, a gente pensa, existe tanto sofrimento na terra, tanta luta, tantas pessoas que se odeiam? A gente tem que ver o passado. Isso aí é consequência de todo um passado de opressão, de violência semeadas. As consequências chegam uma hora. A terra se converte num campo de hostilidades. É esse o campo que a gente vive atualmente. O culto ao dinheiro, ao poder, ao autoritarismo, às paixões, aproximam o homem de um abismo. A alienação mental. Então, quais são aquelas atitudes que fazem com que o indivíduo fique alienado mentalmente, no que tange ao seu próprio equilíbrio físico, mental, e também abordando aí a questão espiritual. Ele fica alienado dessa questão espiritual, foca só na matéria. Quais são? Culto ao dinheiro, ao poder, autoritarismo, as paixões, que são os excessos, aproximam o homem de um abismo. Então, para que nós não nos aproximemos desse abismo, é interessante que a gente veja quais são os nossos reais valores. Como está a nossa atual conduta no que tange aqueles pontos ali? Dinheiro, poder, autoritarismo, as paixões de modo geral. Como que nós abordamos tudo isso daí no âmbito de nossas vidas? Quais são as nossas ações e reações frente a tudo isso? É importante que nós saibamos. É importante que a gente faça essa introspecção, essa viagem interna, para ver quais são os nossos reais valores, para que a gente evite cair no abismo da alienação. Ou, caso estejamos já nela, para que possamos saber abordar quais pontos da nossa personalidade têm que ser mudados. Ele fala algo mais, que essa alienação mental, além de afetar o corpo de carne, as células e tecidos físicos, ela também atinge os delicados tecidos do corpo espiritual. Então ela não fica restrita à matéria, ela vai mais fundo, ela age no corpo espiritual. Precisamos mobilizar todas as forças no nosso alcance a serviço da causa humana, porque no fundo a causa humana é a nossa própria causa.
Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Comentar? Perguntar? Alguma observação? Ele continua aqui, ó. Esse aqui tá calor. Vocês buscam a companhia dos bons para orientação. É bom isso? Uai, claro. Tem alguma coisa de ruim você buscar a orientação das pessoas boas, das pessoas mais elevadas que a gente? Não tem problema nenhum. É uma necessidade até. É justo, porém, que nós não nos esqueçamos de acender a nossa própria luz. Não contemos com as luzes dos outros para iluminar a nossa própria jornada. Isso é de cabal importância para o nosso crescimento espiritual. Porque a gente vem de um passado onde nós estávamos acostumados com os guias para nós. Não é? Víamos um guru, seguíamos cegamente aquele guru. Víamos um sacerdote, seguíamos ali cegamente. Víamos um pastor, idem. Atualizando no movimento espírita, um médium, íamos atrás daquilo. E por vezes, não que isso seja errado, porque as boas orientações e os bons exemplos arrebatam. Só que nós não podemos nos deter na superficialidade desse gesto. E a gente se detém, porque é mais cômodo para nós. É como se a gente estivesse terceirizando a responsabilidade da nossa evolução espiritual para essas referências religiosas ou filosóficas. E ele fala aqui, ó, vocês buscam orientação. Ótimo, muito bem. Não se esqueça, porém, de acender a sua própria luz. E ele explica. Existem milhões de almas desencarnadas em situação de sofrimento do lado de lá. Almas essas que, quando encarnadas, abusavam da ajuda dos bons. Seguiam o padre, o pastor, o médium espírita, o guru, os filósofos, mas esqueciam de quê? Esqueceram de acender a luz própria. É como se a luz do outro automaticamente já conduzisse o indivíduo para um caminho de plenitude. Não conduz. Trabalhar. Não conduz. É nobre a intenção de buscar orientação superior e auxílio dos bons. Tá vendo? É nobre. Mas é fundamental a nossa integração nos nossos deveres de cada dia. Aqui o mentor começa a mostrar para a gente o que a gente tem que fazer para acender a luz própria. Ele falou aqui que para acender a luz própria nós temos que fundar instituições socorristas. Aqui ele fala que nós temos que fazer coisas enormes e grandiosas. Não fala isso. Olha só o que ele fala. Integração nos deveres nossos de cada dia. Todos nós temos os nossos deveres. Todos temos. O ambiente profissional, o ambiente familiar, o ambiente social, os nossos deveres, né, para com esse pessoal todo que está dentro do nosso círculo de relações, os nossos deveres dentro dos ambientes religiosos são os nossos deveres. Pequenos às vezes de cada dia, mas que têm que ser santificados. A mãe que esquece de si mesma em prol do benefício dos filhos, que se anula por vezes em termos profissionais, para dar bem-estar e conforto àqueles cujo ventre gerou, está exercendo fielmente as suas tarefas e seus deveres de cada dia. E a gente pensa que isso não vale nada. Porque nós somos superficiais. Porque nós taxamos de sucesso o indivíduo que é a referência social. O indivíduo que muito ganha. O indivíduo que muito ostenta. E nos esquecemos dos deveres pequenos de cada dia que nos elevam anonimamente ao espírito.
E que ninguém fica sabendo dos sacrifícios, dos deveres, das renúncias pequenas de cada dia. É isso que ele fala aqui. Não nos limitarmos ao exterior. Nós nos aprofundarmos nas ações que Deus nos coloca, porque representa a vontade dele. Continuando aqui, ó. Não basta você crer na imortalidade da alma. Não basta você aceitar que existe comunicação dos encarnados com os desencarnados. Não é suficiente você acreditar na reencarnação. Não é. É preciso algo mais. Qual é esse algo mais? Elevar o coração. Elevar o coração significa aprimorar sentimentos. Esquecer a posse, esquecer a vaidade tola e esquecer o personalismo. Quando eu falo de vaidade aqui, gente, não estou falando do indivíduo que vai passar a ficar sem tomar banho, se vestindo mal, não. Não é esse tipo de vaidade que ele está falando. A vaidade aqui é daquela pessoa que se acha, entendeu? É aquela expressão do orgulho. O vaidoso, como o seu Gilberto leu agora há pouco, né, dos elogios. Como você é bom. A pessoa até incha, não é? É dessa vaidade especificamente que ele está falando. Isso que a gente tem que se livrar. Disso. Porque todo mundo aqui busca crescimento espiritual. Né? Nós, nas lides espíritas, como nós temos conhecimento das boas colônias do plano espiritual, nós temos essa referência, né? Nossa, eu tenho que fazer bem aqui para poder ir para uma boa colônia quando eu desencarnar. É ruim pensar isso? Claro que não. Lógico que não é ruim. Mas a gente tem que saber direitinho o que a gente tem que fazer. Porque ficar só na superfície, não vai não. Olha o que ele fala aqui, ó. Nossa permanência encarnados na Terra deve ser aproveitada no sentido de cooperação com o Pai. Cooperação com o Pai? Oi, Daniel, mas peraí, não estou entendendo nada. Deus não é todo poderoso? É. Ele não precisa de ajuda? Claro que não. Ele não precisa. Mas ele nos dá tarefas, as oportunidades, para que no executar dessas oportunidades a gente cresça espiritualmente. É essa cooperação aqui. Os planos superiores não se interessam para aqueles que se esquecem das obrigações para com o próximo, na melhoria das condições do planeta. O que ele está falando aqui? Queremos crescer espiritualmente? Queremos ir para bons lugares no plano espiritual após desencarnarmos? Sim! Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, tal. Mas qual é o caminho a ser percorrido para atingir aquilo ali? Ficar na expectativa de alcançar? Já passamos dessa fase. Ter fé é importantíssimo. A fé é uma base. Mas a fé, ela tem que ser utilizada de uma maneira dinâmica. Guardemos isso aqui. Porque a fé, sem ser usada de uma maneira dinâmica, ela fica naquela expectativa de acontecer alguma coisa. Eu tenho fé, vai acontecer, vai acontecer. Mas aí a gente não se movimenta no sentido para que aquilo ali aconteça. Ele fala isso daqui, até a grama aqui na Terra tem uma função. Deus deu à grama uma função. Qual deve ser a nossa função? Seres portadores de razão, de sentimento, de vontade. Não se atinge planos superiores sem melhorar os planos inferiores. Então essa história de, estou me lixando aqui para a Terra, só tem coisa errada aqui mesmo, matéria, credo, tem que pensar no espiritual. Se a gente agir dessa forma, desleixada para conquistar o nosso redor, ao desencarnarmos, não vamos nos encontrar numa situação muito adequada.
Então nós temos o dever de melhorar aquilo que está ao nosso redor. Ah, mas o meu círculo de ação é tão restrito. Restringe-se a minha família. Ótimo! Faça o melhor pela sua família. Ah, eu tenho uma profissão às vezes tão humilde. O que eu posso fazer? Seja referência na sua profissão humilde. Seja bom, seja capaz, seja competente. Busque se aprimorar. Seja exemplo de conduta para aqueles que estão te observando. Assim você vai estar cooperando num trabalho de formiguinha para a melhoria do nosso planeta. Porque é da vontade de Deus que a gente melhore as condições de vida do nosso planeta. Em todos os aspectos. Todos, viu? Todos. Sociais, políticos, econômicos, familiares. Tudo pode ser melhorado e tem que ser melhorado. Então aí fica. Fica aí a perguntinha pra gente. O que a gente tem feito para melhorar o que está ao nosso redor? Será que nós temos aproveitado muito bem as horas de convívio com o nosso semelhante para melhorar o nosso círculo de ação? Ai, mas quem sou eu? E se a gente ficar nesse quem sou eu, a gente não evolui. Se você fosse uma pessoa espiritualmente iluminada, Deus teria dado uma missão maior. Já que nós não somos, as missões que Deus nos dá são missões menores. Se bem cumpridas, crescemos espiritualmente. E aí no futuro, missões um pouquinho maiores. Cumpridas, um pouco maiores. E assim vai. Eu nunca me canso de falar isso. Jesus é o mentor espiritual de 30 bilhões de almas, encarnadas e desencarnadas. Sabe como que Jesus começou? Ah, eu sei, lá na Judéia. Não. Ele começou há bilhões de anos atrás. Nossa, bilhões, Daniel, com B? Bilhões de anos atrás. Fazendo um processo evolutivo do mesmo jeito que nós estamos aqui fazendo. Para ele ter uma psicologia profunda das dores humanas, dona Sandra, ele teve que viver aqueles dramas todos, aquelas dificuldades todas, aqueles desafios que a gente olha e fala, não vou dar conta. Ele passou por isso também. Pode ter certeza que ele passou. E venceu. Muita esperança. Porque nós temos por objetivo alcançar a plenitude espiritual. É da vontade do Criador. E se é da vontade dele, a vontade dele é lei. Vai acontecer. Mas temos que dar os nossos passos. Se ficar só na expectativa de acontecer algo, eu tenho bastante fé, vai acontecer, e a gente fica sem fazer nada, esquece. Não vai rolar. Não é assim que a coisa funciona. Perguntas, comentários, dúvidas? Espera aí que o Doni vai levar o microfone. Com relação à parte anterior, ficou uma dúvida. Se em 47 ele já mencionava alienação, essa alienação mental, o que caracterizava essa alienação mental naquela época? Porque eu não vejo padrão de comparação. Eu não vejo condição de comparar a doença mental de hoje, que todos nós temos, porque eu não conhecia aquela época. Eu não sei do que ele estava falando. Até li para minha esposa esse trecho também, porque eu achei pesado da parte dele. E pensei, será que ele estava falando sobre aquele momento ou ele estava fazendo uma profecia? Eu acho que ele estava falando daquele momento. Mas como comparar o que a humanidade estava vivendo naquela época com o que nós estamos vivendo hoje? Hoje está caracterizada a doença. E lá naquele tempo? Se a gente vê, olha só a questão daquela época, 1947. Logo depois de ter encerrado o quê? Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45.
Imaginemos as repercussões negativas de uma guerra de proporções mundiais para aqueles que habitavam materialmente o planeta. Repercussões complicadas, repercussões difíceis, né? Se a gente for notar também, a partir daquela época já começou também a acelerar o processo de transição planetária. E ele chega a citar isso aqui, nesse capítulo. E num acelerar do processo de transição planetária, investe-se muito o que nessa transição planetária? Na matéria, porque a ciência progrediu muito e a parte material, a parte mental ficou um pouco mais atrás. Ficou para trás. Então, aquilo que a gente até comentou na semana passada, esse descompasso atormentava o indivíduo, que se via enredilhado pela matéria, mas perdendo pouco a pouco as referências de ordem espiritual. Se a gente for ver, 47, cerca de 13 anos depois, já surge o quê? A década de 60. Com as revoluções que a década de 60 trouxe. As revoluções sexuais, né? O maior volume da introdução das drogas. Então, mais os indivíduos enredilhados na matéria, pouco afeitos à parte espiritual. E com a transição se acelerando, também, os grandes desastres coletivos. Os grandes resgates que atordoavam as pessoas que ainda atordoam. Se a gente for ver, aquela alienação mental daquela época está mais ali focada no indivíduo que está cada vez mais se enredilhando na matéria, com poucos contatos na realidade espiritual. A palavra alienar significa esquecer, né? Você ficar desfocado daquilo que é mais importante e focar naquilo que é mais palpável. Acredito que seja mais ou menos aí. O que nós estamos vendo hoje é como se fosse o corolário, o ápice disso que talvez já estivesse acontecendo naquela época. Um perturbar cada vez maior, cada vez mais espalhado, numa população que é requintada em termos tecnológicos, mas com poucas referências espirituais. A humanidade, desde os tempos de Cristo, tem as mesmas mazelas, as mesmas fraquezas, as mesmas... É só olhar. A questão, houve um aumento da população, uma mudança de uma série de coisas, mas as mazelas, os vícios, a inveja é a mesma da humanidade. Ela só se manifesta de acordo com a época que está se vivendo. Mas na época de Cristo, quando Cristo foi... né, tinha os fariseus, que era um pessoal, né, que tinha as mazelas deles que eram falsos, aquelas coisas todas que a gente sabe. Barrabás foi libertado pelo povo, porque o povo achava que Barrabás era melhor, era do povo e Cristo não. Então, as mesmas coisas que acontecem desde o início da civilização, acontecem hoje, só que de forma diferente, com coisas diferentes. Entendeu? É assim que funciona. Aqueles que vão evoluindo, eles vão deixando o planeta Terra, vão ficando num plano melhor, mas os que não vão evoluindo estão repassando as mesmas coisas. É a mesma coisa, só que numa situação diferente, num ambiente diferente, vamos dizer assim. E se a gente for parar para pensar também, 75 anos é muito pouco tempo. Não é nada. O que são 75 anos? Né? Então, as pessoas que estavam naquela época já em processo embrionário de alienação, talvez retornaram hoje com esse processo um pouco mais avançado. Sim. Sim. Então, cabe muito também a última chance. Então, estão também, além da gente, que evolução quase zero, está vindo esses espíritos para a última chance. Então, perturba mais ainda. Talvez essa loucura seja maior justamente por causa disso, né? Sim. Se a gente for ver a loucura, na verdade, é o quê? É um desagregamento da realidade. É aquele indivíduo que não vivencia a realidade, vive uma realidade íntima, talvez, totalmente em desacordo com o que está ao redor. Sim, tudo isso. Se a gente for ver também,
a própria questão do acelerar da transição planetária faz com que as pessoas inconscientemente, pelo menos a maioria que não sabe nada do que está acontecendo, vivencie as angústias dessa transição. Porque muitos milhões de seres talvez saibam lá no fundinho que para cá não vão voltar mais. Né? E isso daí deve, com certeza, abalar muito suas condições interiores. Eu lembrei disso, Daniel, eu lembrei disso hoje, dessa questão da transição planetária. Eu tava lendo uma matéria no celular na hora do almoço, e ela falava do crescimento populacional que nós vivenciamos nos últimos 48 anos. De ser uma população de 4 bilhões de pessoas no mundo há 50 anos atrás, para uma população de 8 bilhões agora. Então, quer dizer, em 48 anos, na verdade. Eu falei, então, estou entendendo essa questão de transição planetária. Então, vamos aumentar a população, dobrou aí em 50 anos, e diz que até 2080 vai chegar a 10 bilhões de habitantes. Depois vai começar a cair. Eu imagino que isso esteja linkado com a transição planetária, porque estão aumentando as oportunidades, mas vai chegar num limite que isso vai começar a cair, e vai se estabilizar aí dentro de, acho que 5 ou 6 bilhões ou menos que isso, entendeu? Não deu o número exato, mas vai chegar numa época que vai começar a decrescer a população e aí, vamos ver, deve ser os espíritos que não conseguiram se adaptar, vão ter que voltar para os mundos inferiores, para poder depois tentar voltar para a Terra de novo, né? Mas as oportunidades estão aí, né? Vão crescer e quem sabe, quem se empenhar aí no Evangelho do Senhor, Jesus Cristo, nas boas obras, vai se elevar. Ou vai pelo menos ficar no planeta Terra, né? E os outros que não se empenhar vão voltar para os mundos inferiores aí, porque não entenderam bem o recado, né? Exato. Essa última oportunidade que está sendo dada a muitos explica muito o ambiente que a gente está vivendo aqui. Explica muito as dificuldades atuais. Eu me lembro de uma fala do Divaldo Franco, em que ele se referia, né, das multidões de godos, vândalos, visigodos, ou seja, aqueles indivíduos bárbaros que estavam desencarnados e retidos em certas regiões espirituais inferiores aqui, e aos quais foram dadas as últimas chances de reencarne aqui na Terra. Eles começaram a vir em bandos justamente a partir da década de 60, 70 para cá. E aí a gente vê, com base nessas reencarnações das últimas oportunidades, o quanto que a nossa sociedade virou. Olha o que o Eusébio fala aqui, ó. Atualmente, 1947, uma onda evolucionista varre o planeta. Princípios convencionais ruem e a mente humana é forçada a mudanças difíceis. A subversão de valores e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento perturbam os tímidos e invigilantes, os quais são maioria. Então, qual é a causa da perturbação da alienação mental? Aqui ele fala, a subversão dos valores. O que antes era certo, agora não é. O que antes era errado, não é. E a seleção pelo sofrimento. Quer dizer, isso aí perturba a maioria. Qual é a maioria? O tímido e o invigilante. O invigilante. E o que a gente tem que fazer? Para atendermos a eles, temos que nos tornar imãs que mantenham o equilíbrio. E a harmonia interior é artigo de aquisição espiritual. Então ele estava falando para aquela multidão de espíritos, falando também para a gente. Eu acredito que, piamente, ele não estava somente se referindo a essa alienação da época, mas também a alienação dos dias atuais. Seria uma consequência ou uma piora, um aprofundamento dessa alienação de 70, 80 anos atrás. Daniel, eu estou pensando aqui, nós temos agora uma contaminação por redes sociais e tudo, é meio que como se fosse um vírus que ataca a gente diariamente. Aí quando você estava falando de renúncia, quando colocam, né,
te julgam, são esses ataques, porque por muitas vezes são valores que querem que você mude os seus valores, sendo que você acredita que está num caminho certo, mas tem um quê da sociedade que começa a te apontar e te julgar, não te achando numa ação correta. Essa época é aquela que Jesus nos disse, né? Que a época chegaria em que o sujo ficaria mais sujo e que o santo ficaria mais santo. É a época que a gente está vivendo. É a época em que tudo está jogado às claras, em que as pessoas têm a liberdade de opção, a liberdade de fazer o que bem entendem, e é justamente os nossos valores espirituais que irão nos dar o rumo para onde nós iremos. São eles, os nossos valores espirituais, os responsáveis pelas nossas escolhas. E são essas nossas escolhas que vão definir a nossa permanência ou não nesse planeta. Então vamos ver o período de efervescência que a nossa sociedade atual vive. Efervescência. Em todos os níveis. Ele incita aquelas pessoas que estavam querendo progredir espiritualmente. Tu quer progredir espiritualmente? Ajuda primeiro o teu semelhante. Seja imã de equilíbrio para aquele que sofre. Interessante a imagem que ele usou, né? Imã. O que o imã faz? Atrai. Então, o nosso equilíbrio deve ser de tal forma para atrair aquelas almas desequilibradas, a fim de que nós possamos fornecer a elas aquilo que elas precisam. Pessoas, a grande maioria, está ligada à religião. Mas eles estão fazendo a mesma coisa que antes faziam na antiguidade, usando a religião para coisas, para falas agressivas, sabe? Destruindo muita coisa. Então as pessoas estão muito doidas, gente. Isso daí, em termos de religião, é muito antigo, né? Nossa, a religião, em boa parte dos casos, quase sempre foi utilizada como instrumento de poder. Está muito claro. Quando era pequena, falava de religião. Depois da adolescência, também. Mas agora, assim, usando a religião. E sabe por quê? Porque muitos indivíduos e muitos desencarnados, eles atacam os movimentos religiosos não de fora para dentro atualmente, mas de dentro para fora. Quando o cristianismo, o período que o cristianismo mais se desenvolveu na antiguidade, foi quando ele estava sendo justamente atacado. Atacado pelo Império Romano. Os cristãos iam lá para os circos, servirem de comida para as feras, ou de alvo para os arcos e flechas incendiados. E o cristianismo cresceu, se desenvolveu. Eu tenho certeza que nessa época, os gênios trevosos, olhando aquele movimento nascente, coeso, firme, cheio de princípios, se desenvolvendo, falou assim, não está dando certo. Estamos atacando, eles estão crescendo. O que a gente faz? Com certeza, uma inteligência vigorosa falou assim, vamos fazer algo diferente. Vamos começar a roer, a corroer o movimento de dentro para fora. E realmente foi o que aconteceu. Estratégia. Uma estratégia de desvirtuamento da palavra religiosa. É uma coisa que nós, como um movimento espírita, que é um movimento novo, recente, né, de 1857 para cá, tem que tomar muito cuidado. Né, para que nós, que estamos crescendo como religião, não sejamos assodados de dentro para fora. E já existe, não é de hoje, muita prática dentro do movimento espírita que tem por objetivo destruir o próprio movimento espírita. Há inúmeros instrumentos inconscientes disso aí. É complicado, difícil. O próprio Kardec ele trabalhou para desenvolver a doutrina de uma forma que fosse imune, mas fosse mais difícil. Né? Fosse mais difícil, claro. Mas o que o pessoal está falando hoje, Tiago? Kardec é ultrapassado. Entendeu? Então, a maneira de você contornar
esse dispositivo que Kardec colocou na doutrina, você contorna. Século XIX, não é pela internet, 21, século XXI. Kardec é ultrapassado, tem que ser atualizado. Eu ouvi isso muitas vezes. Kardec tem que ser atualizado. Né? E aí você contorna o bom senso encarnado, que era Kardec. E aí isso te dá vazão. Você cometer inúmeras arbitrariedades em nome de um progresso. E aí que o negócio continua. E o negócio é sutil. Por que vocês acham? Por que vocês acham que na historinha de Adão e Eva, todas aquelas imagens seguradas, né? Por que vocês acham que foi justamente a serpente que seduziu Eva? Qual que é a característica da serpente? Naquela época, a serpente andava. Está lá no Gênesis. Né? Mas assim, falava. A serpente hoje, a cobra, né? Como é que ela age? Rasteira, né? Quietinha, né? Se ela não for uma cascavel, né? Ela vai lá quietinha. E quando você vê, já está levando o bote. Então isso daí serve de alerta para a gente. Quando Cristo disse orar e vigiar, para não cair em tentação, ele estava falando disso também. Também disso. Como que a gente, então, vai ter esse equilíbrio? Eu quero ter o equilíbrio para poder ajudar os outros que estão alienados mentalmente, que estão, né, cujo foco não é o espírito, cujo foco é a matéria, estão se desestruturando espiritualmente através da oração e do trabalho. Nos vincularemos aos planos superiores, que nos suprirão de acordo com as nossas necessidades. Então, através da oração e através do trabalho. Olha uma coisa interessante aqui que ele fala. Vou até ler o trecho aqui no livro. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Que bonito isso aqui. Que ele está dizendo que a oração, que é a vinculação aos planos superiores, e o trabalho, que é a ação em prol do semelhante, não tem que ficar restrita aqui dentro dessas paredes. Já foi a época disso. Agora nós temos que levar a nossa mensagem através da nossa conduta para aqueles que estão fora daqui. Lembram? Vocês têm que se tornar imãs de equilíbrio para aqueles que estão desequilibrados. Nós que aqui estamos vibrando mais ou menos na mesma faixa. Mais ou menos o mesmo pensamento, mais ou menos o mesmo desejo, mais ou menos a mesma conduta. Todos nós aqui. Quantos milhões que estão por aí que não têm o que a gente tem? Que estão desarvorados. Quando passam pelo sofrimento, pela perda, pela luta, pelo desafio, se desagregam emocionalmente. Quantos? O que é espírita sabe. Quantas vezes uma pessoa desequilibrada já chegou até você e falou assim, olha, eu sei que você é espírita, você pode me ajudar? Porque nós que carregamos a doutrina nos nossos corações, temos que fazer com que ela seja estendida àqueles que não a têm. Não ficar restrito num templo de pedra. Espalhar essa mensagem para fora do centro. É o que ele diz aqui. Vençamos os obstáculos usando de vontade e perseverança, a fim de crescermos em valores espirituais. Sejamos felizes de agir cada dia no executar das tarefas mínimas. Tarefas mínimas. Não dá para a gente imaginar coisas suntuosas e colossais sem antes fazer e dar conta das coisas menorzinhas. Das atividades comuns do dia a dia. Comuns mesmo, Daniel? Fazer um café. Fazer uma comida. É um ato de amor?
É um ato de amor. Porque olha só que interessante, você vai estar nutrindo um corpo físico. E o corpo físico nos dá a oportunidade de permanecermos aqui na Terra em busca do nosso aprimoramento espiritual. Então a atividade comum de fazer um café, de fazer uma comida, é uma atividade mínima que, quando desempenhada por amor, você vai estar ajudando o semelhante. Repararam nisso? Nas coisas simples do dia a dia. Mesmo porque quando nós agimos com amor nas tarefas comuns do dia a dia, na orientação a um filho, na palavra amiga a um vizinho, um sorriso ao desconhecido, num bom dia, num boa tarde, numa boa noite, são tarefas mínimas que nós estamos fazendo. E que vão argamassando os nossos sentimentos aqui na construção de um mundo melhor. Independente do que está ao nosso redor. Fala, Doni. Você já falou o que eu ia falar, mas só o fato de lavar a louça para desonerar um pouco aquela pessoa que está do lado já é um ato de amor. Já é um ato de amor. O fato de você arrumar a cama já é um ato de amor. Ah. Você está lavando os pratos, está te permitindo. Exatamente. Agradecer. Né? Então, olha como que a iluminação espiritual é obra das coisas minúsculas primeiro, das coisas pequeninas. A gente começa por aí, justamente por aí. Atendamos aos deveres que nos são dados. O aproveitamento das bênçãos divinas é tarefa nossa. Quando a gente fala assim, nossa, o fulano é tão bom, ele é um privilegiado. Quantas vezes a gente mesmo falou isso? Mentira, não existem privilegiados na criação de Deus, não. Não existe, porque Deus é Pai amoroso de todos. Então Ele dá a todos nós as oportunidades necessárias e benditas para o nosso crescimento espiritual, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas forças. Agora, o aproveitamento dessas lições é tarefa nossa. Por que existem aqueles que já avançaram muito? Porque Deus os fez assim? Não. Porque eles bem aproveitaram as oportunidades que Deus lhes concedeu. Não são diferentes de nós, não. Não são. Eles aproveitaram bem a oportunidade de crescer. E quantas vezes nós desprezamos a oportunidade do nosso crescimento? Nossos benfeitores sempre darão prova de amizade e consolação. Mas caso não tenhamos fé, entendimento, perseverança e fraternidade, essas provas de amizade e de consolação, nós não vamos reter. Como assim, Daniel? Não entendi. Vou te fazer entender isso. Imagina que você esteja passando por uma situação complicada. Aí você vai conversar com um indivíduo a respeito daquilo. Vem no atendimento fraterno aqui no centro, por exemplo. Aí a pessoa fala um tanto de coisa boa para você. Sabe? Te orienta, né? Coloca a tua autoestima lá em cima, né? Dá o passe. Aí você sai bem. Aí você fica um dia bem. No dia seguinte você está lá todo de novo. Fala assim, puxa vida, o que eu preciso? Por que eu não retive aquele estado bom, positivo e elevado? Porque a gente não fez por onde. Imaginemos que o coração é um terreno. E que as boas orientações são como flores plantadas nesse terreno. Se o nosso coração não for adubado com fé, com entendimento, com perseverança, com fraternidade, com trabalho, aquelas flores belíssimas que você recebeu no solo do teu coração, no dia seguinte, vão estar murchas. Porque não encontraram solo rico o suficiente para se enraizarem. Isso explica porque a gente sai do centro bem, passa algumas horas, o negócio cai de novo. Você fala, nossa, o trabalho lá é fraco, né? Tá vendo? Mais uma vez a gente está terceirizando responsabilidades. Mais uma vez.
E por isso que a gente sempre fica em busca, né, dos guias, terceirizando a responsabilidade para eles. Ah, o que seria de mim se não fosse ele? Claro, a gente precisa sim das boas orientações, mas por que não acender a luz interior? É Fala. isso que eu ia falar, que cai naquilo que o Eusébio falou, de acender a própria luz, né? A partir dessas coisas boas que a gente busca, né? Por exemplo, no atendimento fraterno, que você disse, né? Uhum. Aproveitar e multiplicar isso dentro da gente, né? Dentro Praticar. da gente. Porque é a tarefa da reforma íntima. Porque essa reforma íntima é que vai nos assegurar um bom futuro. Como ele disse aqui, não são as luzes dos outros que vão te garantir a felicidade. Não são as luzes alheias. É a tua própria luz. Conhece-te a ti mesmo. Muito bem. Brilha a tua luz. E nós sempre precisamos de ajuda. Aqui, ele não está em nenhum momento falando que você tem que agir de si para consigo só, não precisar de ninguém de jeito nenhum. Jesus mesmo nos disse certa vez, confessai-vos uns aos outros. Porque quando a gente vai passando por dificuldade, vamos conversar com aquele que possa nos orientar. Sempre a gente vai precisar disso. Porque o regime do universo é o regime da fraternidade. É o regime do mais fraco ser auxiliado por aquele que está momentaneamente mais forte. Estender as mãos. Hoje eu ajudo, amanhã eu vou ser ajudado. É lei. É assim que o negócio funciona. Não é? Mas nesse processo, não esqueçamos de trabalhar o nosso interior e acender a nossa luz própria. Olha só, o desequilíbrio generalizado invade a mente humana. Quando não se deflagram as guerras entre os países, surgem as guerras internas dentro de um país. E olha o que ele fala. Encarnados e desencarnados de nível inferior colidem-se aos milhões. Os lares se transformam em ambientes de desarmonia. Equilibremo-nos, pois é impossível trair a lei. E assim ele encerra essa palestra belíssima, né, que eu mostrei aqui para vocês em linhas gerais, superficiais, mas eu recomendo, você que tem o livro ali, No Mundo Maior, pegue esse capítulo 2 da preleção do Eusébio, a palestra dele, leia degustando as palavras. Nós não devemos ter pressa em ler as obras de André Luiz. Porque uma palavrinha ali faz todo sentido. É todo significado. Leiamos tudo isso. Né? Se a gente fosse fazer um resumão disso que ele falou, qual que seriam as orientações dele? Mais ou menos assim. Maravilha, vocês estão querendo crescer, espiritualmente falando, ótimo, já estão cansados das sensações grosseiras da matéria. Estão querendo planos superiores. Sim. Vocês estão buscando orientação aqui com a gente, para que a gente possa mostrar como deve ser feito. Sim. Acendam a própria luz. Trabalhem, se esforcem, orem. E o acesso aos armazéns divinos você vai ter sempre. Desde que haja a sintonia necessária para isso. Basicamente, um resumão do que ele falou, é isso aí. Aí ele encerra a palestra, faz uma outra prece belíssima. Novamente uma chuva de luzes sobre as pessoas, né? E aí os encarnados vão se retirando silenciosamente. Vão tomar conta do corpo de novo, que estava lá embaixo dormindo. André Luiz, juntamente com Calderaro, vão até Eusébio. O Calderaro conhecia o Eusébio, porque o Eusébio é o orientador dele. Calderaro apresenta o André Luiz. Esse aqui é o André Luiz. Né? O André está querendo aprender um pouco mais a respeito dessa questão mental e tudo mais. O instrutor recebeu o André Luiz com afabilidade, né? Muito cordial, com doçura. Os bons espíritos são assim. Os espíritos superiores são assim. Humildes. Recebem os outros inferiores a ele com doçura, com abraço, com sorriso. Né? Diferente de muita gente encarnada aqui na Terra, né? Que às vezes sobe assim numa folhinha e já quer fazer discurso. Já se acha muito melhor, já se acha superior, que olha os outros com desdém.
né? Olha os outros assim. Poxa, gente, que pobreza nossa, né? Que pobreza. E aí o Calderaro notificou o Eusébio daquilo que André Luiz pretendia fazer, né? O Eusébio falou muita coisa boa para o André, estimulou ele a prosseguir na tarefa, virou para o Calderaro e falou uma coisa interessante, que a gente vai ver mais para frente, né? Agora não. Quando você puder, Calderaro, conduza André Luiz ao serviço de assistência às cavernas. Caverna? O que será que é isso? E aí ele encerra o capítulo. Dúvidas? Comentários sobre isso daqui? Não? Querem saber o título do capítulo número 3? Vamos falar sobre a casa mental. Vamos falar sobre a mente, né? Porque aí ele começa a nos introduzir o estudo da harmonia mental, porque a gente tem que começar a entender a harmonia mental para entender depois o desequilíbrio mental, a alienação mental. E vem tomando conta de maneira acelerada de uma humanidade voltada para os valores da matéria e esquecido dos valores espirituais. Passamos a prece? Deixa eu fazer a prece e depois a gente encerra. Elevando o pensamento a Deus, nós agradecemos esses instantes de estudo, de comentários, em que os nossos corações e a nossa mente foram abertos. Lições essas que, quando muito bem aplicadas, podem nos conduzir a um estado maior de equilíbrio, de plenitude, de felicidade. Vamos rogar a Deus que abençoe os nossos esforços de melhoria, para que nós, homens e mulheres, possamos prosseguir firmes, resolutos, tendo por objetivo o crescimento maior. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos agora ao passe. Primeiramente, eu vou pedir para a dona Margarete fazer para nós a prece.